Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, sejam bem-vindos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês e em cada um de nós. Vamos mais uma vez hoje tentar aprender um pouco mais sobre os ensinamentos do nosso Pai, do nosso Criador, do nosso Deus único e verdadeiro e dos ensinamentos que Jesus trouxe para nós e os outros homens de Deus, os instrumentos que Deus usou para se comunicar conosco. Todos eles estão na Bíblia e é de lá que a gente tira essa inspiração para esse momento. Vamos lá, vamos aprender um pouco mais e glória ao Senhor nosso Deus. Então levaram os fariseus o homem que havia sido cego. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs a lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu, eu já disse, e vocês não acreditaram, porque querem ouvir isso outra vez. Por acaso vocês também querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram, você que é seguidor dele, nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas este homem nós nem mesmos sabemos de onde ele é. E ele respondeu, que coisa esquisita, vocês não sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. E eles disseram, você nasceu cheio de pecado, e é você que quer nos ensinar? E o expulsaram da sinagoga. João capítulo 9, versículos 13 ao 34. A cegueira espiritual. Jesus ficou sabendo que tinham expulsado o homem da sinagoga. Foi procurá-lo e quando o encontrou, perguntou, você crê no Filho do Homem? E ele respondeu, Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? E Jesus disse, você já ouviu, é ele que está falando com você. Eu acredito, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou, eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e fiquem cegos os que veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e perguntaram, será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas, como dizem que podem ver, então continuam tendo culpa. João capítulo 9, versículos 35 ao 41. Uzias se tornou rei aos 16 anos de idade. Ele governou 52 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Jecolias e era da cidade de Jerusalém. Seguindo o exemplo de seu pai, Uzias fez aquilo que agrada a Deus, o Senhor. Enquanto o profeta Zacarias viveu, Uzias serviu a Deus fielmente, pois Zacarias o ensinou a respeitar ao Senhor. Durante esse tempo, Deus o abençoou. Uzias fez guerra contra os filisteus e derrubou as muralhas das cidades de Gete, de Jâmnia
e de Asdod. Depois construiu cidades protegidas por muralhas perto de Asdod e em outros lugares da região dos filisteus. Deus o ajudou a derrotar os filisteus, os árabes que moravam em Gurbal e os menonitas. O poder de Uzias aumentou e a sua fama se espalhou até o Egito, e os amonitas lhe pagavam impostos. Segundo Crônicas, capítulo 26, versículos 3 ao 8. Uzias armou seus soldados com escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e flechas e fundas para atirar pedras. Em Jerusalém, os seus engenheiros construíram máquinas de guerra que eram postas nas torres e nas esquinas das muralhas, a fim de atirarem flechas e pedras grandes. A fama de Uzias se espalhou por toda parte, e ele se tornou muito poderoso, pois Deus o ajudava. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e esta foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Grande sacerdote Azarias e 80 sacerdotes corajosos entraram atrás do rei e o enfrentaram, dizendo: ó rei, o Senhor não pode queimar incenso ao Senhor Deus. Só tem esse direito os sacerdotes, os descendentes de Arão, que foram separados para este serviço. Saia deste lugar santo, pois o Senhor pecou contra Deus, e por isso ele não vai abençoá-lo. Ao ouvir isso, Uzias ficou furioso com os sacerdotes. Ele estava ali no templo, perto do altar do incenso, segurando o queimador de incenso. E, no momento em que ficou furioso, uma doença contagiosa da pele apareceu na sua testa. Azarias e os sacerdotes, vendo que ele estava com aquela terrível doença, o expulsaram imediatamente do templo. E ele mesmo tratou de sair depressa, pois o Senhor Deus o havia castigado. O rei Uzias sofreu dessa doença até morrer. E por ter ficado impuro, ele morava numa casa separada e ficou proibido de entrar no templo. O seu filho Jotão era quem mandava no palácio e governava o país. Segundo Crônicas, capítulo 26, versículos 14 ao 21. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir, salva a própria vida. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Quem tem o coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. O homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. As palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando
para a morte. Provérbios capítulo 16, versículos 17 ao 25. Então, meus irmãos, aqui nós vemos o desenrolar de duas cadeias de eventos que são a base do nosso pensamento de hoje, da nossa reflexão. Primeiro, quando Jesus curou um cego com a lama que ele fez, cuspiu da lama e curou o cego, os fariseus achavam que Jesus era um desconhecido, uma pessoa que eles não sabiam de onde vinha e que por isso ele não deveria ter crédito, e duvidaram e perguntaram mais de uma vez ao homem que era cego como que tinha acontecido o processo de cura dele, ao ponto do homem ficar chateado e perguntar se eles não sabiam aquilo, se eles não sabiam como que poderia aquilo acontecer, se eles eram os homens da lei, os homens que detinham o poder, e como eles não sabiam quem era Jesus, se só poderia fazer uma cura como foi feita com ele, que nasceu cego, por um homem que fosse de Deus, porque em nenhum momento da história uma pessoa que nasceu cego tinha sido curada. Então, esse é um exemplo da forma de agir do ser humano, que se torna envaidecido demais por títulos e se coloca acima dos outros, se coloca o mais importante, querendo controlar algo que vem de Deus, que vem do Pai, que não é do controle deles. Se todos refletissem e vissem que as coisas do Pai são do Pai e que não há como o homem se apoderar e tornar-se detentor de fazer milagres e de controlar as coisas entre o céu e a terra, que a gente não sabe, então dá nesse resultado. A pessoa termina sendo criticado, como Jesus os criticou e disse que eles eram cegos espiritualmente, né? Então, a segunda cadeia de eventos é a do rei Uzias. Ele foi rei desde jovem. Enquanto ele ouvia os conselhos do profeta Zacarias, enquanto Zacarias estava vivo, tudo ele fez correto. Ele fez aquilo que agradou a Deus, e Deus deu a vitória, deu poder, deu forças para que ele dominasse a nação e os inimigos da nação de Israel. Então, ele, enquanto fez isso, se submetendo a Deus, ele tinha todo o apoio de Deus. Mas, num dado momento, ele se sentiu tão poderoso que achou que ele podia também talvez ser um Deus e queria fazer aquilo que não era competência dele, e sim dos homens que estavam credenciados para Deus, para entrar em contato com Deus e agradecer a Deus. Na mente dele, ele, por ser um rei poderoso, ele podia fazer o que quisesse, e nesse momento Deus o castigou. Então, nós finalizamos com Provérbios, que nos fala da humildade, de ser pessoas mais compassivas, compreensivas, e procurar ter sabedoria, porque é uma fonte inesgotável de bons recursos quando a pessoa é sábia, quando a pessoa sabe conversar e quando ela é humilde. A pessoa humilde tem acesso a tudo. Quando a pessoa chega de forma arrogante, ela não consegue nada com ninguém. Sempre as portas se fecham antes mesmo dela conseguir dizer coisas que até ele pode estar com razão. Muitas vezes a pessoa pode estar com razão, está ali reclamando coisas que ele deveria ter direito, na realidade teria, e naquela condição, na forma como ele foi falar, na forma como ele se comportou, ele destruiu a cadeia de comunicação. Foi uma pessoa que não foi sábia, e aí
acarreta um monte de problemas para a pessoa. Então, a gente tem que tentar abrir os nossos olhos e ver que nós, todos aqui na Terra, somos irmãos. É difícil, às vezes, que a gente se choca com outras pessoas pelo fato das culturas diferentes, dos ensinamentos, do berço de onde vem aquela pessoa. Um por favor, um obrigado, abre muitas portas. E muitas vezes tem pessoas que não chegam ao seu convívio, chegam ao lugar onde você está e nem um bom dia lhe oferece. Então, isso fecha os espaços, fecha as portas que poderiam estar abertas. E somente sendo sábio nesse ponto, usando a sua sabedoria para se comunicar, para ser humilde, é que você consegue alcançar tudo aquilo que Deus deixou para você alcançar. Então, eu acho que é por aí, irmãos. Então, minha forma de ver, vocês me perdoem se eu não consegui expressar exatamente aquilo que a mensagem veio nos trazer, mas da forma que eu vejo, eu acredito que hoje a chave seja humildade, sabedoria, certo? Procurar ser uma pessoa dócil com as outras, né? Não se achar superior a ninguém, porque nós todos aqui estamos no mesmo barco, na mesma terra, certo? Ninguém pode desaparecer do planeta e aparecer em outro lugar porque não gosta de alguém, né? Se você, às vezes, você tem um vizinho que você não gosta, mesmo que você não gostar, ele é seu vizinho ali, ou você se muda, e se você não tiver condição de se mudar, então vamos zelar para fazer o trabalho da boa vizinhança, para a gente não magoar ninguém, porque depois de magoado, a pessoa fica mais difícil de ser acessada para você chegar e tirar essa má impressão que fica na cabeça dos outros, fica muito difícil. Às vezes a gente tem que falar menos, observar mais. Tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Quer dizer que ninguém deixou de ser filho de Deus por causa disso, não. Mas Deus castiga. Ele permite que você feche as suas portas com a forma que você se comporta. Se você se comportou bem, as portas se abrem. Se não se comportou, Deus avisa, ajuda. E aí na hora você pega lá e faz a coisa da sua forma, se achando melhor do que todo mundo. Então Deus disse: meu filho, você acha isso, então toma um remédio, colha os frutos das sementes que você plantou. Plantou inimizade, plantou a sua forma de soberba, agora vai colher a falta de comunicação, vai colher a falta dos frutos que você poderia estar colhendo se fosse agindo de outra situação. Então, meus irmãos, glória ao Senhor, meu Deus, obrigado por estarem aqui mais uma vez. Espero que tenham tido um bom aprendizado e vamos orar, porque a oração é que nos liga a nosso Pai, é que nos fornece o ambiente propício de aprendizado através do Espírito Santo. Ele entra em nós, no nosso coração, e começa a nos indicar aquilo que são os nossos pontos fracos, onde nós devemos tentar nos melhorar. Então vamos orar, nos ligar ao Pai. Glória a Deus. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possam vir do céu e ser derramadas sobre nós, enchendo de perfume o ambiente à nossa volta, saneando as infiltrações do mal em nosso pensamento, alimentando a nossa disposição e fazendo renascer a coragem, a fé e as alegrias de viver dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retorno a Ti, Senhor, para buscar o pão e o descanso ao meu espírito cansado.
Ó Pai, meu Pai eterno, perdoa este teu filho pecador que sou, que vem te pedir por misericórdia. Sinto-me cansado de ver o mundo ser degradado diariamente. Tu nos deste tantas coisas belas, mas os homens de poder estão a destruir este belo jardim sem ter nenhum limite. Eu sei, Senhor, que o salário do pecado é a morte e que cada um colherá os frutos doces ou amargos de tudo aquilo que plantou. Estou triste e vos peço por coragem, paciência e principalmente pela vossa proteção. Não permitas, meu Pai, que por coisa alguma eu me envaideça e que a humildade de Jesus seja o meu guia. Lembra-me nos momentos oportunos que todos estão aqui no mesmo barco e que, por mais diferentes que me pareçam as pessoas que encontrar, ainda assim somos filhos do mesmo Pai e compartilhamos este momento de vida e de aprendizado espiritual. Pois o Senhor Jesus há de nos dar a sabedoria, pois foi Ele quem nos salvou, sofrendo por nós naquela cruz. E é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Boa terça-feira a todos. Que Jesus nos dê a mão por toda a nossa estrada.